na sua reconstrução, na luta dos judeus contra os Seleucidas e os Ptolomaicos, que eram duas tetrarquias gregas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas essa religião não representava o que Deus havia dito ao seu povo desde os dias da antiguidade. Essa política religiosa misturada com a política, que também é uma religião, porque se você quer saber uma coisa, para Roma gostaria muito que você tratasse o seu governo romano como se fosse a sua religião. Política e religião estão grudadas. Elas são idênticas. Elas têm o mesmo modus operandi. Elas têm a mesma lógica e os mesmos pressupostos. Política e religião operam na mesma seara com as mesmas armas. É por isso que quando você vai à urna, você defende o seu candidato, não importa qual seja, como se fosse o seu Deus. Quando alguém fala mal, você fica nervoso. E mesmo que ele faça muitas burradas, você quer tentar provar que ele está certo. Você tenta provar a você mesmo. É como se fosse uma infalibilidade papal. É como se fosse um mito, um Deus, uma divindade que não falha. E você se devota. E é por isso que todo movimento político quer ter militância. E a militância é aquela que consegue negar os erros da sua vertente política, como alguém que é cego. Isso seja da esquerda, da direita, de quem quer que seja. A política sempre deseja que você a veja como uma religião, para que você construa os seus ídolos. A religião da mesma forma. A religião te impede de uma relação direta com Deus, com os seus ritos, com as suas figuras, com os seus líderes, com as coberturas espirituais, com suas oferendas, com sua culpa e com o seu medo e com a necessidade dos homens que representam o poder, para que aquele círculo de atividades e rituais seja a sua prisão e seja exatamente a sua devoção. E aquilo funciona como uma idolatria de pessoas que defendem a sua igreja como se ela fosse a coisa mais correta do mundo. E defendem os seus líderes apesar deles pisarem na bola, porque eles são deuses. E trocam os seus nomes e entregam a sua vida. E isso é ótimo, porque a política gira com esse tipo de gente que é triturada como carne moída. E elas funcionam como consumo e combustível para perpetuar as ideologias políticas. Assim também os fiéis são triturados como carne moída e esmagados para perpetuar um sistema religioso imperialista. Elas funcionam da mesma forma. Por que João, que era um cara filho de sacerdote e a sua mãe era de linhagem sacerdotal, por que esse cara não estava no templo? Eu não sei se Zacarias já era morto ou era vivo quando João começou a pregar no deserto. Mas eu imagino que desde pequeno o lugar que Zacarias levava o seu pequenino João na mão era para dentro do templo, com a sua estolinha sacerdotal, sabe, aprendendo. Com certeza, João Batista foi formado e educado em toda a lei, em todo o Pentateuco, em toda a tradição do escribismo judaico, dos profetas, dos salmos. Aliás, João Batista era profundo conhecedor das palavras sobre o Messias. Mas João Batista não se encaixava. Para João Batista não fazia nexo estar dentro de um sistema que tinha uma placa com o nome de Deus, mas olhando bem, não existe nada desse Deus que eu conheço aqui dentro. João Batista, ele foi como um revolucionário. Por isso a palavra de Lucas para Teófilo dizia, ele vai vir no espírito de Elias. Elias foi o cara que bateu de frente com Acabe e Jezabel. Elias foi o cara que disse, é o seguinte, ou vocês vão no Senhor, ou vai vir fogo do céu sobre vocês e os profetas. Elias teve medo, a coisa não foi fácil, mas ele bateu de frente. E com certeza esse era o mesmo espírito de João Batista. Alguém que disse, não dá. E para onde foi João Batista? Ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto pregar a palavra. João Batista funciona como além de ser o sinal da vinda do reino, como um movimento intermediário entre o que se cria antes dele e o que viria depois dele. Em Lucas capítulo 7, verso 25,
o texto nos diz assim: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, mora nos palácios reais? Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Jesus dizendo: sim, eu digo, muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo que nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E agora eu quero que você leia comigo Lucas 16:14, que diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e zombavam de Jesus, mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus, mais adiante, diz: não houve profeta maior do que João, contudo nós somos humildes e qualquer um no reino é maior do que ele, mas dizendo da sua importância e dizendo que até João, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir dele é o evangelho do reino. Alô, alô, Terezinha, alô, atenção. A lei e os profetas vigoraram até João. Não quero falar. Fala, Jesus. As tuas palavras, a tua palavra, Jesus. Fala a tua palavra para o teu povo. A lei e os profetas duraram até João. Deste tempo em diante, o reino de Deus vem sendo anunciado. Essa série podia acabar aqui. Vão para casa, pega isso aqui, estou até nervoso. E eu ficaria agora todos esses meses de férias na pandemia. Não sabe pregar. Nossa vida religiosa evangélica é uma vida veterotestamentária. Nós buscamos a unção de Elias, a unção de Moisés, o poder de Josué, a força de Sansão. Nós queremos as marcas e o poder da cobertura espiritual de Davi e a espada de Josué. E temos espada, e temos arca, e temos os nossos talites, e temos os nossos símbolos. E nós temos o menorá, e temos a mezuzá, e temos um monte de coisa. Um monte de badulaque. Nós temos um altar cheio de bugigangas. Bugigangas espirituais que nos trazem poder e unção. O pedaço da capa do Elias. Sabe aquelas coisas? É como se nós pegássemos esses objetos, ficássemos esfregando na cabeça para receber poder. Como se Jesus não existisse. Você não precisa concordar com o que eu falo, mas você precisa concordar com essa palavra, porque nela está a nossa vida. E se você não crê nessa palavra, você está fora de Deus, fora do seu reino, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Meu caro amigo Teófilo, esses caras que te anunciaram Jesus, e que você ficou, caramba, vocês falam de Jesus, das profecias, mas os caras ali da igreja, lá do templo lá, não falam desse Jesus. Ô Lucas, o que você me diz aí? Você me escreve uma carta e me escreve: Teófilo, depois de averiguar tudo, eu vou te passar tudo direitinho para você entender. Roma tinha um império, o templo tinha Anás e Caifás, mas a palavra estava no deserto com João. Não estava com eles. Isso é muito significativo. Mas muito significativo. Eu já vi líderes com a roupa de Elias. Parecia o Fred Flintstone. Ô Vilma! Outros que colocam uma estola sacerdotal. Outros que colocam, sei lá. Só faltava pôr a roupa de Adão, né? Vocês não colocaram ainda, né? Entrar peladão só com... Como é que é? Largados e pelados, né? Não pode dar ideia que alguém vai vir. Só com uma plantinha aqui, ele e a mulher, Adão e Eva, a unção de Adão. A lei e os profetas vigoraram até João.